bem? O canal Inteligente está no ar. Esse vídeo de hoje é um bate-papo com perguntas e respostas feitas por vocês aqui no canal no YouTube, lá na fanpage do blog, no blog e por e-mail. Eu tenho recebido muitos e-mails e muitos pedidos de correção de redação também por e-mail. Gente, demora um pouco para eu enviar porque eu tenho muito trabalho além do blog e além do canal no YouTube, então não dá tempo. Então eu sempre corrijo nas minhas horas vagas, tenham paciência que eu vou mandar a redação de vocês corrigidas. E o vídeo de hoje é para tirar dúvidas exatamente sobre redação. Preciso pular linha, preciso dar espaço de parágrafo, quantos parágrafos minha redação precisa ter? Posso fazer citação? Posso fazer pergunta na introdução? Então perguntas como essa eu vou tirar as dúvidas de vocês hoje. Uma leitura que também acompanha o canal aqui no YouTube me deixou um recado, a Juliana Araújo, no vídeo sobre como organizar sua agenda para o Enem, como estudar, enfim. Olá, será que você poderia fazer um vídeo falando o que pode e o que não pode fazer na redação do Enem? Exemplos, pode expressar sua opinião, pode pôr na primeira pessoa, etc. Desde já, muito obrigada. Inclusive, amei o seu canal. Juliana, muito obrigada pelo seu comentário. É com comentários como esses que eu consigo filtrar os vídeos que eu gravo, qual é a maior necessidade de vocês pro momento. Então, esse vídeo eu ia gravar mais pra frente, já tinham recebido muitas perguntas, mas resolvi adiantar ele pra agora. E eu vou começar respondendo as dúvidas da própria Juliana. Ela pergunta primeiro se pode expressar a opinião dela. Sim, eu já gravei até um vídeo sobre isso, sobre o que é um texto dissertativo argumentativo, e eu digo que nele você expressa sua opinião através de argumentos. Então, sim, você deve fazer isso. Na verdade, a ideia de se ter uma redação numa prova como o Enem, num exame como o Enem, é tirar toda essa parte objetiva e colocar você ali como cidadão brasileiro e a sua opinião em relação a problemas sociais. Então, sim, você precisa exprimir sua opinião em relação ao tema de redação. A próxima dúvida dela também é muito interessante, se pode pôr na primeira pessoa. Não. Se você está falando na primeira pessoa do singular, no caso o eu acho, eu penso, eu acredito, não pode. Eu, como professora de redação, aconselho os meus alunos a nunca utilizarem a primeira pessoa, porque fica muito parecido com o achismo. Eu sempre digo para os meus alunos, quem está escrevendo a redação? Sua mãe? Não, é você. Então você não precisa dizer eu acho, eu acredito. É óbvio que é o que você acha, é óbvio que é o que você acredita. Quem está escrevendo é você. Então nunca utilize a primeira pessoa do singular, então o eu. Mas tendo acesso às redações nota 1000, eu percebi que os corretores não se importam com o uso da primeira pessoa do plural, desde pronomes até os verbos. Então devemos, acreditamos, podemos. E o uso dos pronomes também. Então, nosso país, não havia problema ali com o uso da primeira pessoa do plural. Ou seja, porque você se coloca no meio social, no social. Então, nosso país. Então, não é só você que pensa ali, você está pensando como um país inteiro. Então, não tem tanto problema você utilizar a primeira pessoa do plural. Mas eu evitaria, eu colocaria sempre na forma mais impessoal. Então, partículas se... terceira pessoa do plural, deixa ele mais... Quanto mais impessoal você puder deixar seu texto, melhor. Gente, antes de continuar esse vídeo, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Vai mudar um pouco o cenário daqui a pouco. Por quê? Eu tô regravando essa abertura de vídeo porque eu perdi os arquivos. Eu passei os arquivos pro computador, comecei a editar e deu erro nos arquivos. Que bom que foram só os arquivos de abertura, eu normalmente gravo separado. O arquivo de conteúdo, o arquivo de abertura e o de fechamento dos vídeos. Felizmente não foi o arquivo de conteúdo. Então daqui a pouco vai mudar um pouco o cenário e eu vou tomar chuva, meu cabelo vai ficar um pouco mais cacheado. Mas foquem no conteúdo. Vamos para as outras perguntas agora. Quantos parágrafos uma redação deve ter? O mínimo é 3. Por quê? Se tratando de um texto dissertativo argumentativo, eu preciso de um parágrafo de introdução, um parágrafo de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. É o mínimo, Maritânia? É. E o máximo? Até 5. Sempre o de introdução e o de conclusão, e até 3 para desenvolvimento. Depende da quantidade de argumentos que você tem. Tem um vídeo aqui no blog que eu falo sobre a seleção de argumentos, e nele eu falo que é importantíssimo você selecionar os melhores argumentos que você tem para a sua redação. E é essa quantidade que vai dizer quantos parágrafos de desenvolvimento a sua redação precisa ter. Então, o mínimo de parágrafos no total, 3, introdução, desenvolvimento e conclusão, e o máximo 5, com 3 parágrafos de desenvolvimento, e sempre um para introdução e um para conclusão. Okay? Quantas linhas? Mínimo e máximo. O mínimo de linhas são 8 para a redação do Enem. Só que, sinceramente, 8, gente, não dá para você expressar nada. No máximo, o que você acha sobre o assunto. Como professora de redação, eu já dei essa dica em outros vídeos, o mínimo é de 15. 3 para introduzir, 7 para desenvolver, 5 para concluir. 7 no desenvolvimento, porque é onde você mais fala, argumenta, reflete sobre o assunto para depois concluir. Então, 15. Se a redação pede uma proposta de solução e eu não mostrar, serei desclassificado.
Pro Enem especificamente, tem ali, ele pede uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Não vou nem falar de direitos humanos agora, vamos pensar na proposta de intervenção. Você precisa sim, só que existe ali critérios de correção, são 1000 pontos divididos em 200, critérios de 200, vai ali desde domínio da norma culta, se você entende o que é um texto dissertativo argumentativo e sabe estruturá-lo ali com os 3 parágrafos, introdução, desenvolvimento e conclusão. E o outro é sobre a sua proposta de intervenção, se ela é boa, se ela é relevante para a sociedade. Então, se você não expressa a sua proposta de intervenção, de melhoria ou sua opinião em relação ao assunto, você não alcançou um dos critérios. Então, menos 200 pontos para você, mas não vai fazer você ser eliminado, porque tem outros critérios que eles também vão avaliar, tá bom? Próxima pergunta, título. Preciso colocar título? Tem um vídeo sobre isso aqui no canal. Novamente, cada prova, cada instituição que faz um vestibular ou que faz um concurso, coloca os seus critérios. Tem concurso que exige, tem concurso que não exige. Para mim, todo texto tem que ter um título, inclusive a redação. Mas para o Enem especificamente, ele não é obrigatório, então você não vai ser desclassificado se você não colocar o título, tá bom? Uma outra dúvida é, depois do título eu tenho que pular a linha? Não é obrigatório. Se eu pular, você é desclassificado? Não. Se você pular, ela não conta. Tipo, se o texto tem 20 linhas, contando com aquela linha que você pulou, você vai eliminá-la. Então, na verdade, seu texto vai ter 19, tá bom? Então, ela só vai ser eliminada da contagem total, da quantidade de linhas, mas não vai fazer você ser desclassificado, tá? Então, é opcional. Posso usar notícias e pesquisas? Deve. É um texto dissertativo argumentativo. Você precisa argumentar. Argumentos são principalmente fatos, dados, números que comprovam tudo aquilo que você pensa. Então, sim, você deve utilizar, não vou dizer nem você pode, você deve utilizar, porque quanto mais bem estruturados os seus argumentos, fontes confiáveis, instituições, ONGs, que têm relevância, que têm credibilidade mais do que qualquer coisa, então vai estruturar melhor sua redação, vai fortalecer tudo aquilo que você pensa, todas as suas ideias. Então, você deve utilizar notícias e dados de pesquisas, ok? Por exemplo, o da maioridade penal. No vídeo de maioridade penal, eu uso dados da Secretaria de Segurança Pública e do Instituto Datafolha, que fez uma pesquisa para saber quantos brasileiros são a favor da maioridade penal. Próxima pergunta, posso utilizar dados do texto de apoio? Não. Números? Não. Nada. Olha o que está escrito na prova do Enem. Instruções. A última linha das instruções. A redação que apresentar cópia dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões terá um número de linhas copiados desconsiderados para o efeito de redação. Gente, arranje, encontre outros dados que você tenha relacionado ao tema, mas nunca utilize nenhum dado ou nenhuma informação dos textos de apoio. Próxima pergunta, posso usar citação? Pode, dependendo da citação pode. Se ela tiver, se a reflexão que ela tiver, se a ideia que ela trouxer tiver relação com o texto, pode. Se não tiver nada a ver, não utilize. Porque o corretor vai pensar, peraí, ele colocou essa citação para dizer a mim que tem algum tipo de conhecimento filosófico, literário, enfim, mas não tem nada a ver com o texto. Ele elimina seu parágrafo se ele tiver todo relacionado àquela citação que não tem nada a ver com o tema, que não tem nada a ver com o texto, tá bom? Então você não é desclassificado, mas o seu parágrafo pode ser eliminado. Próxima pergunta, posso utilizar dados do texto de apoio? Não. Números? Não. Nada. Olha o que está escrito na prova do Enem. Instruções. A última linha das instruções. A redação que apresentar cópia dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões terá um número de linhas copiados desconsiderados para o efeito de redação. Gente, arranje, encontre outros dados que você tenha relacionado ao tema, mas nunca utilize nenhum dado ou nenhuma informação dos textos de apoio. A ideia que você vai passar para o corretor é que você não tem argumentos, não consegue pensar, não conseguiu refletir sobre o assunto, então na falta de argumentos utilizou os mesmos argumentos que ele está utilizando no texto de apoio. Então, não utilize. Procure os seus próprios dados, seus próprios argumentos, ok? Próxima pergunta, se eu errar uma palavra, o que eu devo fazer? Pinta. Mentira. Mentira. Não. Risca. Tem concursos que dá a instrução de colocar entre parênteses. Não gosto. Prefiro que você passe o tracinho, um tracinho, não dois, um. Quando você cortou aquela palavra, quem está lendo está percebendo que aquela palavra foi eliminada do texto, tá? Nada de pintar, dois tracinhos, não. Um tracinho só, corte a palavra e continue na sequência, tá? Pode ser uma palavra que você escreveu errado, pode ser, mudei, não quero continuar a frase dessa forma, vou mudar. Corta, se for uma oração inteira, corta ela inteirinha e continua depois, tá? Se for uma linha inteira, ela vai ser eliminada da sua prova, não vai fazer você perder pontos. Então,
corta, passa um tracinho só que tá tudo bem. Próxima pergunta é um pouco polêmica. Posso usar a religião como argumento? Não, nunca, tá? A religião não possui dados concretos, não possui informações concretas, é muito do que você acredita. Então nunca traga a religião ou Deus para argumentar ou como forma de argumentação na sua redação, tá bom? Posso utilizar expressões clichês, gírias e frases prontas? Não, não, não. E quantos nãos eu puder distribuir? Nunca. Eu vou ler para vocês algumas frases prontas e clichês, expressões clichês, para vocês me dizerem a opinião de vocês em relação a elas. Governar com mãos de ferro. Políticos são corruptos. A esperança é a última que morre. A população precisa se conscientizar. Nos dias de hoje, gente, todas essas expressões são expressões prontas, clichês, que não devem ser utilizadas na redação de vocês. Todo mundo sabe que a maioria dos políticos são corruptos. Se você colocar isso na sua redação, vai parecer que você não tem nada de interessante para acrescentar no assunto. Nós estamos falando de um texto que tem a função de agregar informação, novos dados, opiniões concretas e bem fundamentadas. Aí você me vem com políticos são corruptos, a maioria das pessoas dizem isso, a esperança é a última que morre, pelo amor de Deus, governar com mãos de ferro, e a população precisa se conscientizar. Isso é óbvio que a população precisa também se conscientizar, sabe? A gente passa por um problema enorme no país, mas é óbvio que a gente precisa também fazer a nossa parte em relação a qualquer tipo de problema social. Então não utilize expressões como essa, são expressões que não agregam nada ao texto. Elas não agregam nada ao texto. Tem algum tipo de informação relevante aqui? Não, então não coloca. Pergunta, devo pular linha entre parágrafos? Não. Assim como eu falei em relação ao título, aquela linha que você pula vai ser eliminada da contagem total. Então, se tinha 20 e eu pulei 3, eu vou ter 17. Bom, então não tem problema nenhum, você não vai ser desclassificado, a linha só vai ser eliminada. Posso relatar a história de alguém? Vamos lá. Se você relatar algo, você narra, ou dependendo da sua estrutura, você descreve. Nós temos descrição, narração e dissertação. Qual é o texto pedido no Enem? Dissertativo argumentativo. Olha, a não ser que você realmente estruture essa história de alguém, a não ser que a história seja um fato que choque ou que agrega a seu texto, muito cuidado para não parecer uma narração, porque o texto dissertativo argumentativo pede opinião e pede fatos, não histórias. Preciso colocar o espaço do parágrafo? Deve. Gente, todo mundo sabe que para estruturar bem qualquer texto, deve existir o espaço do parágrafo. Deixa eu mostrar para vocês. Olha ele aqui, ó. Aqui, ó. Espaço do parágrafo, espaço do parágrafo. Entendeu? Próxima pergunta, fazer a redação é obrigatório? Se você quer entrar em alguma universidade, tentar o ProUni, tentar o FIES, tentar o Sisutec, sim, é extremamente necessário. Se você não fizer, você não vai conseguir. O que eu devo fazer caso eu não tenha opinião formada? Se vira. Reflita, pare, pense, analise o problema social, analise a problemática do texto, mas reflita e forme a sua opinião antes de começar a escrever o texto. É importantíssimo que você expresse a sua opinião, porque existe ali o pedido de uma proposta de intervenção. Então você tem que parar e refletir sobre o assunto. Para 5 minutinhos, reflete sobre o assunto. São 5 minutos que vão fazer a sua redação sair muito melhor. Pensa nos argumentos que você tem, pensa num fato que aconteceu, que fez você refletir, que vai fazer você refletir, que vai te ajudar a argumentar naquela redação, mas emita a sua opinião. Tem muitos vídeos legais aqui no canal no YouTube sobre redação, tira dúvidas, título, seleção de argumentos, temas de redação, discussão de temas de redação, possíveis temas. Então eu trago argumentos para vocês. Eu espero que esteja ajudando, de verdade. Eu espero que meu canal esteja esclarecedor para muitos de vocês. Dúvidas, comentários, sugestões, coloca nos comentários aqui embaixo. Eles são muito importantes para mim. Dá um like no vídeo se você gostou, compartilha com seus amigos, ajuda a divulgar o meu trabalho. Conheça o blog do Canal Inteligente, aritaniacorreia.com.br. Lá tem dicas para você guiar a sua carreira. Então tem estágio, tem emprego, tem concurso, tem redação, tem português. Cursos gratuitos. Meu foco é coisas gratuitas ou de baixo preço para poder ajudar vocês com o estudo, com a carreira. Então é isso.